Então vamos agora fazer alguns exercícios sobre os fenômenos ópticos. Esses exercícios estão nas páginas 18 e 19 do livro 8. Então temos aqui mais uma aula de física para o segundo ano do ensino médio. O primeiro exercício da página 18 diz assim: em um show ao ar livre, um mágico se apresenta ficando em pé sobre um grande espelho com o intuito de fazer um número de ilusionismo. Durante esse truque, ele vê sua própria imagem refletida nesse sistema óptico. Quais fenômenos ópticos estão ocorrendo nessa situação? Bom, eu coloquei aqui a imagem de uma criança, né, que está se olhando no espelho, porque eu não encontrei uma que representasse um mágico, mas de qualquer forma o fenômeno, né, a gente consegue analisar com a menina, né, se observando ali, né, o reflexo dela e tudo. Então o que vai acontecer? A luz do sol ilumina o mágico, porque ele está ao ar livre, né? Parte dessa luz é absorvida e parte é refletida difusamente por seu corpo. Essa parcela de luz refletida pelo corpo dele atravessa o ar e incide na superfície polida do espelho, sendo em grande parte refletida regularmente por ele. Então a gente poderia dizer, né, que os principais fenômenos ópticos que estão acontecendo é a reflexão difusa e a reflexão regular, né, que a gente observa, e ainda a luz que está passando ali, né, pelo meio até chegar ao espelho, a gente poderia dizer que ela está sendo refratada, né, porque ela está sendo ela está atravessando o ar para chegar ali no espelho. O exercício 2, na letra A, pede para a gente dizer quais são as cores primárias e quais são as secundárias. Então, conforme nós vimos no vídeo de teoria, as cores primárias são aquelas que correspondem aos receptores que nós temos no nosso cérebro. Então, nós temos receptores para o vermelho, verde e o azul. As cores secundárias são aquelas formadas por duas primárias. Então, o amarelo, ele é formado por uma mistura de vermelho e verde. Então, vermelho e verde vai formar o amarelo. Então, todo material que absorve o azul e reflete o vermelho e o verde, quando nós recebemos, né, essa informação, a gente recebe junto as duas cores e aí forma no nosso cérebro o amarelo. O magenta é aquele tipo de material que absorve o verde e, portanto, reflete o vermelho e o azul. E quando nós recebemos informação dessas duas cores primárias, nós temos o magenta. Então, o magenta é essa mistura de vermelho e azul. E o ciano é a mistura de verde e azul. Então, o material que a gente observa como tendo a cor ciano é um material que absorve o vermelho e aí reflete o verde e o azul. E essa mistura de verde com azul a gente interpreta como sendo o ciano. E agora, no que seria a parte B do exercício 2, nós temos aqui a seguinte situação. A cor de um objeto é obtida pela reflexão da radiação que não é absorvida por ele. A lista a seguir apresenta alguns objetos e suas cores quando iluminados com luz branca. Qual será a cor desses objetos quando iluminados por uma luz monocromática vermelha? Monocromático significa de uma única cor, então uma luz que só tem a cor vermelha. Bom, primeiro caso, uma camiseta branca. Então, a camiseta branca, ela reflete todas as cores que ela recebe. Então, qualquer coisa que tenha a cor branca tem esse comportamento, reflete tudo. Portanto, se ela receber luz vermelha, ela irá refletir o vermelho. Então, a gente vai enxergar essa camiseta vermelha. E o amarelo? Então, nós já vimos que o amarelo é uma mistura de cores. O amarelo ele reflete
o vermelho e o verde. Ele absorve o azul e reflete o vermelho juntamente com o verde. Quando a gente recebe essa informação, juntando lá as duas cores, forma o amarelo no nosso cérebro. Bom, se toda substância que é amarela reflete vermelho e verde, portanto, se receber vermelho, vai refletir. E nesse caso, como não está recebendo o verde junto, está recebendo apenas o vermelho, a gente vai enxergar esse vaso vermelho. Agora, um lápis na cor ciano. O ciano é uma cor que reflete verde e azul, absorve o vermelho e lança, né, devolve para a gente o verde com o azul. Bom, se ela está recebendo vermelho e o ciano é uma substância que absorve vermelho, então ela não vai refletir o vermelho. E ela não está recebendo nenhuma outra cor, né? Apenas o vermelho. Então, como ela está absorvendo o vermelho, a gente vai enxergar preto. Ela não está recebendo mais nada para refletir, a única cor que ela está recebendo é essa que ela absorve. Então, nesse caso, a gente vai enxergar esse lápis como se fosse preto. E uma mesa preta, como o preto é aquela cor que absorve todas, né? Então, a substância que é a tinta preta, ela absorve todas as cores, inclusive vermelho. Então, portanto, se a gente iluminar a mesa preta com luz vermelha, vai continuar sendo uma mesa preta. Por fim, nós temos um celular de cor magenta. O magenta, ele reflete o vermelho e o azul e absorve o verde. Bom, como ele está recebendo luz vermelha e é uma substância que reflete vermelho, a gente vai enxergá-lo na cor vermelha. O terceiro exercício é do Enem e ele apresenta um texto e duas figuras, né? Um gráfico e uma outra imagem. E como toda a questão do Enem, vai cobrar interpretação de texto e de imagens. Então vamos ver aqui o que eles falam. Para que uma substância seja colorida, ela deve absorver luz na região do visível. Quando uma amostra absorve luz visível, a cor que percebemos é a soma das cores restantes que são refletidas ou transmitidas pelo objeto. A figura 1 mostra o espectro de absorção para uma substância e é possível observar que há um comprimento de onda em que a intensidade de absorção é máxima. Um observador pode prever a cor dessa substância pelo uso da roda de cores, que aí é a figura 2. O comprimento de onda correspondente à cor do objeto é encontrado no lado oposto ao comprimento de onda da absorção máxima. Bom, na figura 1, nós temos, portanto, a absorção, né? Ele diz que é o espectro de absorção para a substância. E nós observamos que o valor máximo que é indicado, né, nesse gráfico corresponde a um comprimento de onda de 500 nanômetros, né, namômetros. Portanto, a gente interpreta esse gráfico da seguinte forma: o valor em que a absorção é máxima corresponde a uma cor que tenha esse comprimento. Para esse comprimento de onda, a gente vai observar a substância absorvendo o máximo. Bom, de acordo com o que ele explica no enunciado, para que a gente descubra a cor dessa substância, nós precisamos ir aqui nessa roda de cores e olhar, né, qual seria a cor cuja absorção é máxima e oposta a ela, a gente vai encontrar a cor que é refletida, né, a cor que a gente enxerga o material. Então, o valor de 500 namômetros está naquela faixa entre 490 e 560, que corresponde à cor verde. Então, essa substância está absorvendo verde. E do lado oposto da roda de cores, nós encontramos o vermelho. Então, portanto, né, se a gente tem a absorção máxima de verde,
a gente vai ter que a cor desse objeto está ali uma certa tonalidade ali de vermelho. Agora o exercício 4 diz que uma planta é colocada dentro de um ambiente interno que não recebe luz externa. O ambiente é iluminado apenas com luz monocromática verde. Mesmo sendo regada corretamente, a planta morre após certo tempo. Por que isso ocorre? Bom, toda planta precisa de energia para fazer a fotossíntese. E para que a planta receba essa energia da luz, é necessário que ela faça a absorção dessa luz. Agora, a luz verde é justamente a luz que não é absorvida pelas folhas, né, pelas folhagens, porque é por esse motivo que nós enxergamos as folhas verdes, porque essa parte da luz é a parte refletida. Então, se a gente iluminar essa planta apenas com essa faixa de frequência, que é aquela que ela reflete, ela não vai absorver nada, né? Ou quase nada, só um pouquinho, porque ela está refletindo o verde. Então, nesse caso, a planta não vai receber energia suficiente para fazer a fotossíntese, não vai conseguir viver. Terminando aqui, nós temos o exercício 5, que diz que dois espelhos planos têm suas superfícies refletoras paralelas entre si e eles estão distanciados cerca de 5 metros um do outro. Uma pessoa coloca-se entre os dois espelhos e nota inúmeras imagens suas, tanto de um lado quanto do outro. E teoricamente deveriam ser formadas infinitas imagens dessa pessoa. Mas na prática isso não ocorre. Então explique por quê. Bom, em princípio, se a reflexão fosse total, fosse perfeita, se toda a luz que incidisse no espelho refletisse, a gente teria sim infinitas imagens, porque a primeira imagem provoca uma reflexão no espelho da frente, que por sua vez reflete no espelho de trás, e aí a gente teria, né, infinitas imagens sendo formadas. No entanto, a reflexão nunca é perfeita. Uma parte da luz acaba sendo absorvida, embora a maior parte dela reflita. Mas a cada reflexão, a gente vai ter um pouco de absorção da luz. E essa luz absorvida, ela aquece, né, o material, ela é transformada em energia térmica ali, né, e acaba ficando, sendo dissipada dessa forma. Portanto, após uma quantidade suficiente de reflexões, o que a gente vai observar é que não vai ter, né, energia, a luz, para poder continuar sendo refletida. Aqui nós temos, né, a explicação que o livro traz: não existe superfície 100% refletor, certo? Então, da mesma forma que não existe um motor térmico 100% perfeito, né, que faça a conversão ali perfeita, a gente também não tem uma superfície 100% refletora.